Olá, tudo bem? Vamos começar uma série falando sobre verdades e mentiras, verdades e falácias, verdades e inverdades. Há uma passagem bíblica que aborda esse tema e é bem interessante de entendermos o que Paulo quer dizer em 2 Coríntios 10, 3 a 5. Veja bem, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Aqui o apóstolo Paulo fala de guerra espiritual, que a nossa luta não é contra homens, contra ser humano, mas uma luta espiritual, e nessa luta espiritual ele cita sofismas, e ele cita a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, há uma guerra espiritual na região do conhecimento, da sabedoria. Há uma guerra espiritual envolvendo verdades e supostas inverdades e sofismas. A palavra sofisma também é a palavra falácia. Falácia. Então, quando nós dizemos isto é uma falácia, nós queremos dizer que isto não corresponde com a verdade em todos os aspectos. A falácia, ela facilmente entra na mente da gente como verdade, porque ela se parece muito com a verdade. Justamente, ela não é uma mentira escancarada, ela é uma mentira ou parcialmente mentira disfarçada de verdade. O termo falácia deriva do verbo latino falere, que significa enganar. E a palavra sofisma do grego vem de sofia, que é sabedoria, né? Sofisma, vem da palavra sabedoria, e ao mesmo tempo é uma sabedoria enganosa. Sofisma, uma sabedoria enganosa. Essa palavra, falácia e sofia, aliás, falácia, que é a palavra sofia do grego, e a palavra, né, que vem do latim, né, falácia, essas palavras, tanto sofisma quanto falácia, elas podem ser entendidas como sinônimos, porque elas são aparentes sabedorias, aparentes verdades, mas que se você for analisar profundamente, vai encontrar erros nisso. Vai encontrar falácias, vai encontrar uma suposta verdade que não é passível de comprovação, que não tem como comprovar. O que é uma falácia? Vamos pensar nos nossos dias. Digamos assim, a falácia pode ser algo assim. Eu tenho uma lava, a lava de um vulcão que é alaranjada ou vermelha. Então, o vermelho é tido hoje como uma cor quente e o azul como uma cor fria. E então eu digo a lava é vermelha e é quente. Então todas as coisas vermelhas são quentes. Isso parece verdade, mas não é. Peraí, não. O vermelho até é uma cor considerada quente. O azul, uma cor considerada fria. A lava é quente, mas todo vermelho é quente? Não, peraí, não está bem explicada a situação. Então, falácia é quando alguém usa uma argumentação aparentemente verdadeira, junto com alguma argumentação que não tem consistência. De certa maneira, nós passamos a vida acreditando em algumas falácias, em algumas coisas que são aparentemente verdadeiras, mas não há confirmação. Por exemplo, toda a questão de astrologia, de que os planetas, a posição dos astros, vem, de fato, impactar a vida de uma pessoa dentro de 6 bilhões de pessoas na Terra, especificamente aquela pessoa vai ser impactada por a posição de planetas. Isso aí é uma grande falácia. É uma falácia que não há comprovação científica nenhuma. E muitas crendices são falácias. Muitas crendices que nós temos são falácias. Que uma planta na frente de uma casa, né, a espada de São Jorge, ela vai produzir proteção.
Isso é uma falácia, não há comprovação científica, não há qualquer comprovação nesse sentido. E há muitas falácias que nós seguimos, muitos sofismas, muitos erros que nós seguimos, e não temos como comprovar. E é lógico que muitos acreditam que o que eu estou falando também é uma falácia, porque não acreditam em Deus. Há pessoas que não acreditam em Deus, que não acreditam em Jesus Cristo, que não acreditam em milagres. Logo, tudo que eu estou falando aqui, para eles é falácia, porque eles baseiam suas verdades em outros textos, baseiam suas supostas verdades em declarações e escritos de alguns cientistas ou ateus. Já para nós, para mim, para nós que somos cristãos e cremos na Bíblia, quando alguém diz a Bíblia é como qualquer outro livro, papel aceita tudo. Como vocês vão basear a vida de vocês num livro velho como a Bíblia? Para nós isso é uma falácia, porque para nós a palavra de Deus é a verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, logicamente que ninguém está completamente livre de ser acusado, de ser falacioso. Agora, é preciso saber qual é a base da crença daquela pessoa, né? Para mim, por exemplo, considerar que uma vaca é sagrada, né, é uma falácia, não há comprovação disso aí, né? Por exemplo, alguém vem e diz: carne de cachorro é muito boa. Para alguns chineses, isso é verdade. E para nós, isso não tem fundamento, não tem como ser verdadeiro, né? Até porque nós que somos tão ligados aos pets, jamais aceitaríamos, né? O sacrifício de cachorros, enfim. Mas eu estou só trazendo uma abordagem inicial para dizer que eu vou falar nos próximos dias, nos próximos vídeos sobre verdades e falácias, verdades e sofismas. Porque quando nós acreditamos em sofismas, em falácias, logo não há espaço para a verdade em nossa mente. Isto é, se eu acredito num sofisma, aquilo ocupa uma área do meu viver e já não há mais lugar para a verdade. Por exemplo, se eu acredito que Jesus Cristo foi apenas um homem e ele não é filho de Deus, né? Há algumas crenças que não acreditam na Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eles só acreditam em Jeová. Então não acreditam que Jesus Cristo tenha sido divino. Ele foi um profeta, como vários outros, um profeta especial, mas não filho de Deus e divino. Então, isso para nós é uma falácia. E se eu acreditar nisso, se eu acreditar que Jesus Cristo não é Deus, não foi, não é o Filho de Deus, e não morreu na cruz para nos salvar, e não ressuscitou no terceiro dia, se eu acreditar nessas coisas, logo eu não terei o benefício de crer em Deus, não terei o benefício dos milagres do Senhor Jesus na minha vida. Então, eu preciso abrir mão de certos sofismas, certas falácias, para ter posse da verdade. Não há como a verdade e a mentira ocuparem a mente de uma pessoa naquele mesmo aspecto. Por exemplo, eu acredito em algo, mas também não acredito naquele mesmo algo. Isso não existe. Ou acredito ou não acredito naquele assunto específico. Então, é importante que a gente entenda os sofismas que nós estamos envolvidos para não dar lugar ao diabo em nossas vidas. Porque os sofismas, os erros, os enganos, as falácias em nossas mentes é justamente o que vão nos levar à derrota. Então hoje nós vamos começar a falar apenas dando uma introdução, o que é verdade e o que não é verdade. Sabe, essa questão de verdade, ela vem sendo discutida há muitos e muitos anos. Quando Jesus falou para Pilatos, por exemplo, sobre a verdade, Pilatos perguntou: e o que é a verdade? O que é a verdade? Então, hoje em dia se pergunta isso e se diz: não há verdade, porque a verdade de uns
pode não ser verdade para outros. Então, para nós não é verdade, por exemplo, a questão da triunidade dos deuses hindus, né? Brahma, Shiva e Vishnu. Para nós isso é uma criação cultural, para nós isso não é verdadeiro, esses deuses hindus, para nós os cristãos. Quem sabe para eles o que nós cremos seja uma falácia. Mas aí, de novo, eu preciso saber qual é a base da minha fé, da minha crença, da lógica que eu vivo. Porque falácia é uma argumentação que a lógica não sustenta. A lógica segundo aquilo que nós cremos, segundo aquilo que o povo crê. Então, nós vamos basear a verdade segundo a palavra de Deus, e não segundo certos filósofos ou pensadores ou pessoas ateias. Nós vamos basear a verdade segundo a palavra de Deus. E para nós, há sim uma verdade absoluta. Deus é Pai, verdade absoluta. Deus é amor, verdade absoluta. Jesus Cristo é Filho de Deus, verdade absoluta e inegociável. O Espírito Santo existe, é uma pessoa, nos guia, enche nossas vidas, nós falamos em novas línguas, nós temos dons do Espírito Santo, nós cremos em milagres, e tudo isso para nós são verdades absolutas e inegociáveis. Então, isto vai ser a nossa base de fé, a palavra de Deus, os princípios de Deus, a crença básica cristã será a nossa base para a lógica daquilo que eu vou falar nos próximos dias. Querido, será que você, em sua mente, tem abrigado algum sofisma, alguma falácia? Tem abrigado alguma crença que tem aparência de verdade, mas é uma falácia, é um engano? Isso envolve guerra espiritual, isso envolve vitória ou derrota espiritual, conforme nós lemos o texto de 2 Coríntios 10. Isso envolve vitória, envolve derrota. Veja o que diz de novo esse texto. Porque, embora andando na carne, isto é, sendo seres humanos, nós não lutamos segundo os seres humanos ou segundo as ferramentas humanas, porque as armas da nossa luta não são humanas, não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. Essas crenças, essas falácias, esses sofismas que nós abrigamos em nossas mentes, essas crenças constroem uma fortaleza mental. Porque aqui diz que nós precisamos destruir fortalezas. Olha aqui, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. Quando eu começo a crer na verdade da palavra de Deus, eu começo a destruir fortalezas mentais. Isto é, antes eu acreditava assim, eu nasci nessa religião, meu pai é dessa religião, eu vou morrer nessa religião. Eu tinha uma fortaleza mental, eu não abria mão dessa fortaleza mental. Então, antes de entendermos a verdade da palavra de Deus, nós tínhamos uma crença nossa, ou que representa um grupo que eram nossos amigos, e essa crença precisa ser destruída. Por exemplo, antes de me converter, a minha crença era que eu ia curtir a vida, que eu não iria em religiões, não iria perder tempo com religiões. Quando eu fosse mais velhinho, quem sabe eu iria procurar alguma religião. Mas enquanto eu fosse jovem, meia-idade, eu iria curtir a vida e viver assim da melhor maneira possível, e segundo o meu conceito na época, como é a de muitos, era aos finais de semana beber muita cerveja, era, quem sabe, ir para as baladas, era, quem sabe, não ter compromisso sério com ninguém, com uma mulher, por exemplo, para eu poder ser livre. E alguns têm esses pensamentos. E esses pensamentos, eles se tornam uma fortaleza mental. E por causa dessa fortaleza mental, eu não sirvo a Deus. Mas graças a Deus, pela oração de muitos, que essa fortaleza mental foi destruída na minha mente. E então eu mudei de pensamento. Aí eu desejei ter uma família. Eu desejei ter uma família organizada. Eu desejei ser fiel à minha esposa. Eu desejei ter uma esposa fiel a mim.
Eu desejei ter filhos que cresceriam saudáveis, sem ver erros nos pais, sem eu precisar dizer, filho, olha, o pai está fazendo isso, mas não faz isso quando você crescer, como alguns pais falam, né? Ó, filho, o pai está fumando, mas isso aqui é muito ruim, não faz isso quando crescer. Ora, se você não quer que teu filho faça algo, então não faça você, para que você dê o exemplo. Mas enfim, são fortalezas mentais que têm que ser destruídas. Amém, queridos? Introdução feita. Vamos fazer uma oração. Pai, nós oramos agora para que as fortalezas mentais, os sofismas, as falácias, os enganos que estão na mente dos irmãos, das pessoas, que essas falácias caiam por terra, sejam desmascaradas em nome do Senhor Jesus. Que o teu povo, Pai, não sustente inverdades em suas mentes, não sustente uma fortaleza demoníaca em seus pensamentos. Em nome de Jesus, Pai, que possamos ser renovados, Pai, na nossa mente, sermos transformados pela renovação da nossa mente. Em nome de Jesus, eu oro por esse irmão, por essa irmã e declaro: toda a fortaleza mental que estava mantendo essa pessoa longe dos milagres do Senhor, por crer em falácias, crer em sofismas, eu ordeno agora que caia por terra toda obra do inimigo, toda a fortaleza do inimigo, e seja levantada a obra de Deus na vida desta pessoa, em nome de Jesus. Amém. Shalom, shalom, querido. Até o próximo vídeo.